Talvez você esteja hoje com problemas no seu relacionamento, na vida 2, que é tão difícil, né? Que também tem tantos desafios. Hoje a gente vai falar sobre casamento. E a gente já tem hoje aqui uma convidada que vai nos ajudar bastante, vai falar do casamento, da importância de manter a individualidade, da gente ser um casal. Ela que é psicóloga especialista nesse assunto, Marisa Forte, está preparada para nos ajudar. E se você tiver alguma dúvida e quiser participar, pode mandar também a sua história, a sua questão no nosso WhatsApp no 11 9 50 45 18 40. Marisa, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Olá, é um prazer estar aqui. Nosso, e eu fico contente porque é bom ter um profissional especializado para nos orientar, né? Como eu já disse, casamento é um desafio e a gente quer que esse desafio seja gostoso, seja bem realizado, bem vivido, bem cumprido, né? E aí eu acho que a psicologia Pode ajudar muito. Eu sempre falo assim que é muito difícil um problema que não tenha solução. Basta a gente querer, basta a gente amar, se a gente, enfim, dá para resolver tudo. É só sentar com calma e a gente poder pensar um pouco essas questões juntos. A gente, quando pensou na pauta, porque hoje a gente vai falar de outras coisas também de casamento, e a gente queria dar uma completada, porque o casamento não é só aquilo que a gente viu no final de semana, o casamento real, aquela coisa linda toda, né? Aquele momento do sim, o momento das alianças, do buquê, do vestido, etc. A gente pensou assim, o que será mais frequente? Qual é o problema que os casais mais enfrentam? A gente pensou no tema da individualidade, porque é repensando mesmo na questão do casal, né? Que a gente vem de um conceito de metade da laranja, onde as pessoas estavam quebradas, e a gente entende que para ter um casal tem que ter duas pessoas. Mas qual que é o tema mais recorrente em consultório? Qual que é a maior queixa? Olha, tem essa questão, inclusive que vocês falam hoje da individualidade, ou seja, a gente se perde na relação e com o passar dos anos a gente não sabe mais quem somos nós e quem é o outro. Ciúmes também tem sido uma pauta bastante recorrente lá, né? Por incrível que pareça, celular. Meu marido não sai do celular, ele só quer saber de ficar no WhatsApp, ele só quer ficar vendo redes sociais, então também é um desafio. Eu acho que esses temas assim... Então vamos falar um pouquinho deles. Você tocou aí num ponto importante mesmo, né? Celular tem tirado o sono de muita gente. Nossa, demais. Né? As mulheres ficam muito incomodadas e eu entendo, porque eu sou mulher, porque os homens recebem também muita pornografia, né? A gente pega o celular de um homem e fica assustado, porque eles têm isso neles, né? Na verdade, a gente nem pega celular, né? Porque tem aquela coisa da senha agora e todo mundo programa a senha e tem sido uma briga muito grande. Quer dizer, se você tem algo a esconder, por que eu não posso saber a senha do seu celular? Então, a gente esbarra um pouco nessa discussão da intimidade, do quanto você pode entrar na minha vida, do quanto eu posso entrar na sua, o que é de foro íntimo, o que é público. E realmente a pornografia é um assunto bem chato, assim, porque a gente fica pensando, por que consumir tanto isso? Né? Na verdade, acho que não é nem assim uma escolha do homem, né? Pelo que eu percebo, eles são bombardeados, porque os grupos de WhatsApp masculinos, eles são desse jeito, né, meninos? Eles nem querem, coitados, nem gostam. Mas eles recebem, né? Isso é fato. Bom, mas aí vamos pensar então nessa questão da individualidade, até na hora de usar o celular. Para ser um casal, a gente precisa ter a senha do celular do marido? Isso tem que ser desse jeito? Como é que a psicologia nos orienta? Olha, tudo depende. Eu costumo falar em contrato, né? Então, existem contratos que não são assinados, não são de papel, mas que são contratos que a gente vai fazendo ao longo do namoro, ao longo do conhecer o outro. Como é que essa relação se estabeleceu? Para você é muito importante ter a senha do celular do seu marido? Você olharia o celular do seu marido sem ele saber? Isso é uma questão, né? O quanto eu confio em você para deixar meu celular ali em cima da mesa, você ter a senha e saber que você não vai entrar na minha intimidade. Até porque tem muitos casos no consultório que, por exemplo, acidentalmente entrou uma mensagem, aí a pessoa olhou assim de canto de olho, viu que era alguma coisa para se desconfiar, aí depois olhou, não era, aí ficou tudo explicado, mas teve uma quebra de confiança. Então, eu acho que, de alguma maneira, você precisa sentar e falar sobre isso claramente e francamente. Conversar sobre esses sentimentos desagradáveis é importante. Muito importante. Olha, eu fico aflita quando eu vejo que você está no celular, naquele grupo. Eu já peguei mulher pelada no seu celular. Por que você faz isso? Eu não gosto. Agora, da mesma maneira, você precisa estar pronta para ele eventualmente querer entrar no seu celular também.
eu não acho uma boa ideia a gente ficar explorando, olhando tudo isso. Eu acho que é meio que procurar um problema, muitas vezes onde não tem. O ideal é a gente se preocupar com a nossa própria felicidade para fazer o outro feliz. Né? Abstrair, buscar ser uma pessoa incrível do lado dele, entender que sim, ele pode ter aí aquelas tendências, gostar de ver, até querer ser, eu sou um machão da relação, então os meus amigos me acham incrível. Muitas vezes é mais isso, é mais um papel masculino que ele quer fazer ali para os amigos do que ele necessariamente olhar todos os vídeos e ficar ligado naquilo lá, entendeu? É verdade, você tocou num ponto que é bem interessante, porque os homens têm isso, né? Aliás, a gente, cada um na sua praia, né? Cada um no seu jeito de se comportar, mas é capaz, é assim, eu vou mandar essa mulher que é a mais bonita de que todo grupo nunca viu, né? Algo assim, desse jeito. E é uma coisa meio do clube masculino mesmo, assim como nós mulheres temos aí as nossas coisas. Se você olhar um WhatsApp feminino também, a gente tá falando muito de homem, mas na verdade tá assim, um monte de caras sarados, de tanquinho e tudo. Então, quer dizer, não é porque você tá vendo um cara de tanquinho ali que te mandaram, que a tua amiga te mandou, que você vai querer sair com ele. É verdade. Aliás, muito pelo contrário, nós mulheres somos talvez até mais sossegadas nisso. Agora, você tocou num ponto que eu acho que é o mais importante dessa conversa, que é a quebra de confiança. Sim. Bom, a gente tem que partir do pressuposto que existe uma confiança para que ela um dia possa ser quebrada. Como é que a gente conquista essa confiança mútua? De onde vem isso? Eu tenho a impressão, assim, até pela minha vivência de consultório, do que a gente vê por ali, que isso é uma coisa muito conquistada através do tempo de relacionamento, do namoro. Você vai observando como aquela pessoa se comporta, o quão inseguro ele é, o quanto ele precisa mostrar que ele é incrível, que ele é ótimo, que as mulheres todas paqueram ele e vice-versa, né? As mulheres também. E aí a confiança, ela vai sendo conquistada, ela é uma plantinha, ela vai sendo cultivada ao longo do relacionamento. Muitas vezes isso não acontece, às vezes a pessoa casa sabendo que não confia muito mesmo e acaba pagando para ver. Mas eu acredito realmente, Cláudia, que a gente consegue construir essa confiança, sabe? Mesmo depois de casada, se você tem alguma dúvida, é possível a gente construir isso. Como? Sendo claro, sendo direto, sendo honesto, olhando nos olhos, podendo compartilhar sentimentos. Agora, assim, tem algumas pessoas, você falou, algumas pessoas já não são, têm necessidades. É aquela pessoa que gosta de ser paquerada, aquela pessoa que traz isso, sei lá, na história genética dela e ela não é uma pessoa confiável. Ela não é o cara exatamente fiel, não é a mulher que tem aquelas características que ele sonhava. A gente não muda o outro, né? Mas dá pra mudar isso numa relação? Olha, dá. Se você consegue colocar as suas necessidades, eu preciso confiar em você, a fidelidade para mim é um valor muito importante, a lealdade é muito importante. Se você consegue ir construindo isso, ou mesmo colocar isso, até no momento de crise do casamento, porque ninguém está livre. Então, sei lá, aconteceu alguma coisa, você errou, senta, tenta reconstruir essa ponte, tenta entender por que isso aconteceu. Porque isso também é muito importante, né? Muitas vezes o nosso casamento, a nossa relação, ela abre brechas. E aí nessas brechas acontece o pior. Pessoas muito controladoras acabam se unindo a pessoas que não inspiram confiança? Olha, é impressionante isso, mas sim, acontece. Muitas vezes até por uma questão de desafio, sabe? A pessoa pensa, não, eu vou dar jeito nesse aí. Ninguém deu, mas eu vou dar. Então, é uma onipotência, sabe assim? Até para provar o próprio valor. Eu sou tão incrível que eu vou conseguir dar jeito nisso aí. E aí a pessoa, às vezes, precisa esconder uma coisa ou outra. Até porque fala, nossa, mas é porque me vigia tanto que eu não me sinto à vontade para ser transparente, né? E normalmente é muita frustração. Se frustra demais. E aí, dentro dessa frustração, o amargor toma conta. E é nesse momento em que eu acho que é preciso parar tudo. Às vezes é preciso parar tudo. Vamos começar do zero, vamos ver, acompanhar o nosso percurso. Então vamos olhar para trás. Quem é aquela pessoa pela qual eu me apaixonei? A gente se perde, até nesse tema de vocês de identidade, a gente perde a identidade ao longo da relação. Porque a gente começa assim tão afoito e querendo tanto entrar no mundo do outro, que o que acontece? A gente se mistura com o outro, a gente quer agradar, a gente passa a deixar do que a gente gosta e gostar do que o outro gosta. E nessas, quando a gente vê, os anos se passaram e aí você, um belo dia, para e pensa, peraí, mas quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui?
e provavelmente o outro também olha e fala, ué, por que eu gostei dele mesmo? Não lembro mais. Exatamente. Então é importante a gente lembrar quem a gente é, né? Quem e a gente ser é quem a sempre. gente é. Sabe por quê? Uma reflexão interessante que eu até estava fazendo. É assim, ó. Você, quando vai para um casamento, você traz toda a cultura familiar que você cresceu. Então, todos aqueles hábitos, aquele jeito de ser. E o jeito de ser que você se construiu naquele elemento. Quando você vai formar a sua família, ela é uma mistura desses dois jeitos, dessas duas culturas. E aí você precisa ser muito sábio para poder se manter íntegro, sabe? Para poder sempre voltar para onde você veio e quem você é e as coisas que você gosta. Eu tenho, por exemplo, muitas mulheres que amam assistir romance, drama e nunca mais viram. Elas se pegam no cinema vendo Velozes e Furiosos, que é um filme super violento, de ação, que normalmente os homens gostam mais. Então, quer dizer, em que momento eu me perdi? Em que momento eu abri mão das coisas que eu gostava, sabe? Do meu eu. Para poder viver essa família, tem a questão dos filhos também, que não é fácil você lidar com tudo, deixar todos os pratos girando. Então, manter o frescor do casamento é bem difícil, é um desafio. E é importante, porque se não tem um casal, ou seja, duas pessoas, né? Não tem casamento. Olha, já tem participação. Eba! A Marisa Soxará, ela diz assim, meu nome é Marisa, moro em Sete Lagoas, Minas Gerais. E meu maior problema no casamento é a divisão de tarefas em casa. Não temos filhos. Eu trabalho fora e ele também. Eu não entendo porque só a mulher tem que fazer as tarefas. Uau, isso é uma queixa recorrente. É sim. Mas sabe que no mundo moderno isso tem mudado? Pelo menos nas grandes capitais, esses casais mais jovens, a gente vê que tem uma divisão bem legal, assim, das tarefas. Agora, quando ela não acontece naturalmente ou automaticamente, qual que é o melhor caminho para a gente ajudar para que isso aconteça? Olha, pode parecer um pouco machista o que eu vou falar, mas os homens são criados para fazer determinadas tarefas que não são tão femininas. Então, o que eu faria seria minha xará, conversar com ele e ver assim, olha, estou me sentindo sobrecarregada, quero ter mais tempo para ficar com você. Para conseguir esse tempo para ficar com você, eu gostaria de dividir com você algumas funções. Então, é uma coisa bem sistemática mesmo, sabe? Organiza todas as funções, tudo que vocês fazem, tudo que você faz sozinha. E aí você pode colocar, olha, eu tenho isso aqui. O que você poderia fazer para me ajudar? Então, eu sou adepta, Cláudia, assim, conversa franca, sabe? Vamos conversar, não tá bom, vamos fazer DR. Ah, mas DR desgasta o casamento? Muito pelo contrário. A DR mantém o casamento muito coeso, cada um sabe onde está pisando, é uma ferramenta importante. Precisamos conversar. E quando o marido não gosta de DR? Tem os homens que não gostam, né? A maioria dos homens não gosta, né? Pois é, e aí? Vamos lá. Então, e aí a gente vai com um jeitinho, a gente vai conversandinho, você pode preparar um jantar gostoso, sair um pouco da rotina e falar, olha, vamos falar da gente? Se você começar com um problema de cara, isso é um problema porque fecha a porta de comunicação. Então, você pode fazer todo um contexto muito agradável para que vocês possam falar de vocês, sempre de uma maneira muito positiva. Sem acusar o outro. Nossa, né? Assertividade é fundamental. Então, não é você está fazendo isso, olha, eu me sinto muitas vezes sobrecarregada. E às vezes eu percebo que eu fico muito sozinha nessa função. Então, você fala de você, do seu sentimento. E aí você busca um olhar mais colaborativo do outro. Perfeito. A Tamires, ela é de Limeira e ela fala, tô aqui ligadinha no programa, queria saber como posso lidar com meu marido que chega muito cansado do trabalho, exausto, estressado e deixa a nossa relação em último plano. O que fazer? Então, a gente precisa entender um pouquinho o que é deixar a relação para último plano, né? A gente precisa, eu imagino que seja uma coisa assim, quero ir para a televisão e ficar lá, porque a televisão é uma bênção, né? Para a gente poder desencanar um pouco dos problemas. Agora, com a moda das séries, a gente fica assistindo série. Será que é disso que ela está falando? Então, talvez ela quisesse dividir o dia dela com ele e não encontra abertura para isso. De novo, eu acho que é muito importante que você possa, Tamires, conversar com ele, explicar isso, falar, olha, eu sei que seu dia foi super estressante, mas que tal a gente dividir um doce? Que tal a gente poder falar um pouquinho de algumas coisas do dia a dia? Vamos fazer um plano de viagem? Vamos pensar numa coisa que possa te tirar desse estresse e a gente poder fazer da nossa casa um ambiente gostoso e harmônico para que você deixe esses problemas lá fora.
nessa hora, será que uma DR não ia estressar mais ainda? Eu fico pensando num cara que passou o dia inteiro numa reunião, numa coisa, numa outra, aí chega em casa tem que fazer mais uma. Então, mas veja, aí não é DR, né? Aí é você tornar um ambiente gostoso, é você sentar do lado dele, acompanhar ele no que ele queira fazer, mas também se chegar e também solicitar um pouquinho do que você está precisando. Eu acho que isso é bem importante. Perfeito. É verdade que os homens, eles precisam mais desse tempo na caverna que as mulheres? Eles precisam chegar e se recolher um pouquinho? A gente precisa entender e respeitar esse tempinho? Super. Nossa, você falou tudo, Cláudia, porque os homens são fundamentalmente diferentes das mulheres, né? Nós somos mais multitarefa, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem, ele é muito mais focado do que a gente e ele é mais analítico, mas ele se perturba quando tem muita informação, muito barulho, muito conversar. Então, sim, ele é uma criatura que precisa de mais tranquilidade, precisa de mais sossego, ele precisa se adaptar às situações de uma maneira mais paulatina. Então, eu acho que é muito legal a gente poder respeitar o espaço do outro. E mais do que isso, se você olhar para ele de verdade, você vai conseguir perceber as necessidades dele. E isso é muito importante no casamento, a gente não faz. A gente chega em casa, vamos isso, vamos aquilo, e a gente não para olhar para o rosto do outro, porque no rosto do outro está tudo. Se ele teve um dia estressante, você vai saber olhando no rosto dele, mas a gente não se olha mais no rosto. A verdade é essa, infelizmente. É verdade. Mas aí respeitar, né? Você falou do homem, eu às vezes chego cansada em casa, e às vezes eu chego querendo ficar quietinha um pouquinho assim, sabe? Mas, né, às vezes é nem um pouquinho de minutos, não. Às vezes eu preciso de uma meia hora, eu quero ficar quietinha um pouquinho, acalmar, vem no trânsito, né? Aquela confusão. E eu sinto que se eu fosse cobrada nesse momento a agir, isso ia me estressar. Por isso é que eu entendo os homens que precisam ficar quietinho um pouquinho para depois poder viver ali o que tem que ser vivido dentro de casa, né? Então, mas normalmente você comunica isso? Eu comunico. Eu falo meia horinha. Perfeito, é isso. É assim, de repente, se a pessoa chegar em casa e falar, olha, eu preciso de um tempo para me reestruturar, eu não tô legal. Eu preciso tomar um banho quente e ficar quietinho. Ok, a outra pessoa já entendeu. E aí sim é importante respeitar, porque se ele chega e dá essa mensagem, e aí você ainda fica, nossa, não. Observa, Tamires, pega leve, vamos tocar em frente que esse casamento tem tudo para ser um sucesso. O Joelson Andrade, ele é de Crateús, no Ceará. Ele gostaria de saber o seguinte, a senha no celular é sinal de desconfiança ou é de privacidade? Então, se você, teoricamente, se você não tem nada a esconder, né, e se você confia que o outro não vai entrar no teu celular e não vai olhar... Exatamente. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Na produção, acho que todos vocês sabem a senha do meu celular, né? Você sabe, né, Rodrigo, Sarinha, Adriana. Ela pega o meu celular, a Adri tira a minha foto, ela leva lá no switcher, ela posta. Eu tenho total confiança de que ela não vai fuçar aqui para olhar as coisas. Então... Eu tô tranquila. E mesmo que olhe, também não tem nada para esconder. Mas assim, eu penso assim, isso é em qualquer relação, né? No casamento eu penso que seria a mesma coisa. Em casa também, todo mundo tem a senha de todo mundo. Você acredita? Eu sou casada há tantos anos e ainda assim hoje eu pergunto, eu acho que é um hábito, eu falo, posso pegar o teu celular para tirar uma foto, porque o meu tá sem bateria? Eu jamais, para mim é impensável pensar em entrar na senha do celular, ele nem tem senha, né? E eu também não, mas... É impensável pensar em entrar nele e ver alguma coisa sem autorização. Então, acho que a base é isso, né? A pergunta foi se a senha no celular é um sinal de desconfiança. Desconfiança ou privacidade? Eu tenho a impressão que é mais desconfiança, pra falar a verdade. Porque a tua privacidade, ela tá ali. Se você confia que o outro não vai entrar, você não precisa de nada. Eu preciso de senha, acho que deveria todo mundo ter senha, porque se o celular for roubado, a pessoa não tem acesso a ela. E as crianças, né? Também. Eu acho que isso é importante. Mas eu penso que se tem a confiança, acho que tá tudo certo. O Flávio de Uberaba, ele fala, eu tenho 35 anos, sou 16 anos mais novo que minha esposa. Isso interfere na relação? De verdade, eu não acho. Eu acho que depende da representação que vocês têm disso. Hoje em dia tem muita mulher que, com tanto cuidado, parece muito mais jovem do que é. Eu acho que isso pode vir a ser uma questão quando você pensa em ter filhos. Né? Como é que é isso? Porque o relógio biológico da mulher, isso é um tema também que aparece bastante, né? O relógio biológico da mulher, ele corre mesmo, então não dá para ficar esperando muito marcando toca, mas eu realmente não acho que isso seja um problema, se vocês souberem lidar. E mais, eu tenho no meu consultório muitos casais que têm uma diferença de idade até maior e funcionam super bem.
sem problemas. Bom, e aí eu acho que também vai de cada um, né? Os dois estando super bem, a relação funciona super bem. Tô pensando aqui nessa mulher que às vezes o marido é 16 anos mais jovem. Se ela não tiver com a autoestima alimentada, se ela não estiver bem, pode ser que uma hora ela se sinta velha, feia, inapropriada. Então ela precisa estar bem. Eu gosto sempre de lembrar da coisa mais linda que eu ouvi num casamento de uma noiva pro noivo. E ela falava pro noivo: eu prometo ser feliz todos os dias para conseguir te fazer um homem feliz também. Eu achei isso lindo, né? Então, assim, eu acho que é isso. A gente prometer ser feliz, a gente tem que se amar e se cuidar, né, Marisa? Uau. E aí, quando você fala em individualidade no casamento, é exatamente isso. Se eu for feliz, se eu cuidar de mim, se eu fizer as coisas que eu gosto, se eu me mantiver atual, tendo que conversar com o outro, eu vou fazer o outro feliz certamente, porque eu vou me sentir muito bem dentro de mim. Perfeito. Eu posso continuar, Rô? Posso? Então, vamos lá. O Rodrigo da produção falou pra mim que tá contente que tem muitos homens participando. Então, um beijo pra vocês todos que estão aí acompanhando o programa. Fico muito contente, viu? Próxima pergunta. Não é de um homem, mas é da Cíntia, ela é de Marília. Como lidar com outro que muitas vezes não entende a minha individualidade, que eu sou uma pessoa diferente dele, que não tenho a obrigação de ser exatamente o que ele deseja? Isso é bacana. É bacana. Você sabe, eu acho que é importante, num primeiro momento, você, como a gente estava conversando, já foi, Marisa, já foi, já perdi a individualidade mesmo. Não tem problema, a gente consegue reverter isso, sabe? Eu acho que é muito importante você cavar o seu espaço nos buracos de tempo que for possível, né? E estimulá-lo para que ele também tenha uma vida privada, enfim, sair para o futebol com os amigos, é super importante. Né? E aí, a partir do momento que você dá isso, você consegue também ter isso de volta. Então, quando você estimula ele a ter a vida dele, a fazer as coisinhas dele, sem problemas, você também pega para si de novo e reconquista esse direito, porque isso é um direito e faz muito bem para a relação. Muito bom. Próxima pergunta é da Dalva Lopes, ela é de São Paulo, Zona Norte. Gostaria de saber até onde é normal em um casal e saudável a individualidade. Não é só normal, mas é importante, né? Nossa Senhora, super importante. Dalva, assim, é muito importante que você tenha o seu mundo interno, que você tenha as suas coisas, os seus gostos, que você pratique o autocuidado. Quando a gente perde a individualidade, a gente para de se cuidar, a gente para de se entender, a gente para de saber quem a gente é. Então, é muito importante que você mantenha esse espaço, que você tenha as suas amigas. Uma coisa comum é a gente fazer novos amigos em casal, né? Não sei se isso aconteceu com você, mas você tem os seus amigos antigos, aí você vai lá, casa e começa a fazer novos amigos. Esses amigos antigos, eles são fundamentais na sua vida. Então, eles precisam ser mantidos sim. Mas são as meninas, no meu tempo de solteira ele não gosta. Não, pera um pouquinho, né? Vamos colocar as coisas de uma maneira clara. Você não precisa ir para balada com essas pessoas, mas você pode tomar um café, você pode almoçar, você pode e deve comunicar ao outro que você precisa ter a sua individualidade. Isso não é traição, isso não é deixar o outro de lado, isso é manter o seu casamento feliz. Perfeito. A Andréia é de Corumbá, ela diz: eu gosto muito de sair, mas o meu marido não. Será que eu saio sozinha ou acabo ficando em casa com ele? Uau! Olha lá, eu acho que você deveria cavar espaço para sair sozinha, lógico que com muita conversa, sem que ele fique desconfiado que você vai fazer alguma coisa, mas é muito importante sim que você saia e que você se mantenha bem e fazendo as coisas que você gosta. E ficar em casa com ele também, mas dividir o seu tempo da melhor forma possível. Ok. O nosso telespectador não quer se identificar, mas ele fala assim: boa tarde, eu namorei durante 6 anos e errei com a minha companheira. Não tive coragem de assumir a minha falha, mas me arrependi. Após o nosso término, confessei minha falha numa conversa que tivemos e a partir daí nos aproximamos muito. Eu vejo muitas vezes que apesar da ferida e o que passamos juntos, foi muito mais intenso. Hoje, ela ainda não decidiu me aceitar e voltar, mas mantemos muito contato e parece que nossa relação está recomeçando a partir da amizade, sendo bem sólida. Eu aprendi muito, mesmo que errando, inclusive buscando a Deus. Deixei meu lado machista de lado e busco me colocar no lugar dela, além de mostrar essa mudança que vem sendo profunda. Que lindo isso. Gente, olha que depoimento maravilhoso de uma pessoa que soube assumir o erro, teve coragem de falar para o outro e teve um excelente resultado a partir disso.
você está de parabéns, está de parabéns, é isso mesmo. E eu torço para que, então, essa pessoa resolva voltar, porque merece, porque é um relacionamento que ele é construído em novas bases, né? Então, errar, todo mundo pode errar. Agora, a coragem de assumir o erro e querer construir alguma coisa em cima desse erro, né, que é uma relação de confiança, é fantástico. Agora, eu penso assim, né, que a gente não controla o outro, se ela vai querer voltar ou não, só Deus sabe. Mas o melhor já aconteceu com você, né, que foi esse crescimento. Que lindo isso. Aproveita isso. E agora você está pronto também para qualquer outro relacionamento. Eu digo que mesmo que seja com a mesma pessoa, é um outro, é um novo relacionamento. Meus parabéns. E já são pessoas diferentes, já né? são diferentes. Ai, gostei muito da gente conversar sobre casamento e daria pra gente ficar aqui a tarde inteira conversando. Tem mais perguntas, depois a gente vai te encaminhar todas, tá bom, Marisa? Claro, claro. E muito obrigada a você que participou, muito obrigada pela audiência e força aí, gente. A gente vai vivendo um dia de cada vez, aprendendo, né? E lidando com esse desafio, que eu acredito que vale a pena a gente lidar e seguir em frente. O site da Marisa Fortes é mindkeepers.com.br. Você também pode segui-la no Face, no Sinapticamente. Ou então no Instagram como Marisa Fortes. Vai lá, acompanhe que a gente vai aprendendo cada vez mais. Muito obrigada. Nossa, foi e um até prazer. a próxima. Obrigada, foi incrível. Como é bom, aprendendo a viver, né? Aprendendo juntas. Juntas. Obrigada. Obrigada, Te tchau, espero. Volta logo. Papo bom, né?